O Paulo Santos falou, leiam o Gênio Egoísta e tudo fica mais claro. Eu vou complementar, tá, Paulo? Leiam o Gênio Egoísta e entendam que ele é um livro velho. A gente entende muito mais biologia do que o Dawkins entendia no passado. Então existem algumas coisas que o Dawkins parte do princípio que não são tão verdade hoje, porque a gente entende biologia um pouco melhor. E uma outra coisa que o Dawkins faz muito, não só nesse livro, mas em outros livros também, é um negócio chamado determinismo biológico. E no Gênio Egoísta ele faz muito determinismo biológico. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Gênio Egoísta. Eu prefiro O Maior Espetáculo da Terra também. Eu acho que é um livro muito mais legal do Dawkins do que o Gênio Egoísta. E eu tô falando, leiam o Gênio Egoísta. Mas entendam que o que se sabia de biologia não tá mais... Tá desatualizado o livro e que o Dawkins é determinista demais. E, por exemplo, só um exemplo, tá? Determinismo biológico do Dawkins faz ele ser transfóbico. Então, é isso. Então toma um pouquinho de cuidado. Apesar de eu recomendar que vocês leiam o Gênio Egoísta. E, se eu não me engano, é no Gênio Egoísta que ele cria o termo meme. Eu vou fazer uma lista, vou trazer uma lista de livros de biologia que eu acho mais interessantes para ler. Não vou falar de orelhada agora, porque eu não lembrava nem se carrapato era aracnídeo. Imagina lembrar nome de livro. Mas eu faço uma listinha de livros e apresento aqui para vocês, tá bom? O Zé Carlos falou, vale a pena separar o autor da obra nesse caso? Zé Carlos, eu não consigo discutir se a gente deveria separar o autor da obra. Então o que eu posso dizer é, eu acho Dawkins um escroto, apesar de eu entender o posicionamento dele contra a religião e de eu achar que ele é um divulgador de biologia interessante às vezes, mas eu acho o Dawkins um escroto. A gente tem um dos vídeos que eu mais tenho orgulho aqui no Blá Blá, que é um vídeo em que eu falo sobre eugenia e o Dawkins, então procurem aqui no Blá Blá. Eu acho um vídeo bem completinho, super bonitinho, bem pensado o roteiro que eu fiz. Eu acho que ele é um vídeo que envelheceu bem. Tem vídeos que eu faço que envelheceram mal, que chama Richard Dawkins Cancelado. Deixa eu até pegar o link aqui para mostrar para vocês. Eu gravei esse vídeo lá no estúdio. Eu preciso voltar a gravar vídeo no estúdio, que eu achava que ficava legal. Nossa, minha barba não tava tão branca ainda. Agora eu tô um veinho. E sei lá, eu acho que o Dawkins, ele é um cara... que ele tem um determinismo biológico muito grande dentro dele. Ele é preconceituoso, ele é racista muitas vezes. Então, eu acho que é isso. Então, assim, eu gosto, por exemplo, do Melhor Espetáculo da Terra. Eu acho que é um livro excelente sobre evolução. Tranquilo? Mas, assim, não é tudo do Dawkins que eu desgosto. Eu gosto muito do livro dele sobre religião. O Kevin falou, o Dawkins não é o primeiro biólogo a ser transfóbico. Já ouvi relatos de pessoas falando de professores de biologia. Isso não é estranho, já que há explicação do desenvolvimento do feto sobre o tema. Kevin, acho que tem 2 pontos assim importantes para se falar dessa história. A gente está escrevendo roteiros muito complexos sobre isso. A primeira coisa a se falar, 3 coisas. A primeira eu já trabalhei com biólogos, tá? E já arrumamos encrenca em relação a isso. Biólogos, professores universitários extremamente religiosos. E o que fazia esse biólogo ser transfóbico era a religião e não a biologia. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem biólogo que acredita em religião e que a religião passa a biologia. Então essa é a primeira história. Então a briga que aconteceu foi em relação a alunos trans e essa professora falando que não estava na Bíblia, então não deveria ser desse jeito. E essa professora também era homofóbica, tá? Pela mesma razão. Então primeiro lado da história é esse. O segundo lado da história é que muito biólogo se afunda tanto na biologia em que ele cai muito no determinismo biológico. A biologia diz que é assim, portanto é assim. E aí quando a pessoa cai nesse determinismo biológico, ela está fazendo 2 coisas que são erradas. A primeira coisa é esquecer de biologia ao ponto de entender que o ambiente influencie como a pessoa vai ser. E aqui eu não estou falando nem de pessoas trans e nem de pessoas gays. Eu estou falando de outros fatores da biologia. E a segunda coisa que é importante, e acho que aqui é o mais fundamental, é que as pessoas não sabem biologia de tudo. Ninguém sabe biologia de tudo. Então muitas vezes a pessoa está falando de biologia de alguma coisa que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Eu acabei de esquecer que carrapato era aracnídeo. Biologia é um negócio amplo demais.
Então, quando uma pessoa é homofóbica e fala que gostar de uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo biológico, é contra a biologia, ela está ignorando as centenas de casos em que isso acontece com outros animais, por exemplo, tá? Então, falta conhecimento de biologia, falta conhecimento de um monte de coisa, e aí a pessoa vai falar o que está na cabeça dela sem entender a biologia daquilo. Então, tem todo esse rolê para justificar porque que um biólogo é transfóbico, do que um biólogo é homofóbico, do porque um biólogo é racista, e na maioria das vezes é falta de conhecimento básico de biologia, inclusive, e de como a biologia funciona, tá bom? Beleza. A sexualidade tem base na biologia ou só psicologia? Não, a sexualidade tem base na biologia, inclusive. A sexualidade tem base na biologia. Isso assim não acaba não havendo dúvida hoje quando você estuda a sexualidade. E mesmo assim, quando você vai para o sexo biológico, para a divisão de sexo biológico, a história do XY é muito mais complexa do que vocês podem imaginar. Posso recomendar para vocês... Caramba, hoje tá difícil, cara, não lembro o nome de nada. Camila, você tá aí? Como chama o podcast de ciência que eu sempre recomendo em inglês? O Radiolab. Tem um podcast chamado Radiolab, que ele fez uma série sobre sexo, certo? Então, eu recomendo demais que vocês escutem o Radiolab sobre sexo, tá? Então, deem uma escutada lá, porque eles explicam um monte de coisa muito, 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 muito legal. Eles têm essa série aqui, ó, eu vou colocar aqui até na tela, tá? Que eles vão falar sobre gônadas, chama Gônadas a série. E é muito, 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 muito foda. Então escutem aqui, ó, Radiolab Presents Gonads, em que eles vão discutir esse conteúdo. Infelizmente o Radiolab é só em inglês. E Nando, o Radiolab é o melhor podcast de ciência do mundo, tá bom? Então deem uma escutada lá no Radiolab sobre gônadas. Isso é uma série, tá? Uma série de episódios em que eles vão explicar isso. Aqui eles fazem vários episódios em conjunto. E aí o que eu acho mais legal do Radiolab é que depois eles voltam a falar dos assuntos porque tem novidade de ciência. É uma pena que é em inglês mesmo. Eu já quis muito conversar com esses caras para fazer a versão em português desse Radiolab, tá? E se você quiser uma indicação de um episódio do Radiolab para você se apaixonar, eu vou indicar outro. Esse de Gônadas é muito legal. Mas para mim um dos melhores conteúdos de divulgação científica que eu já vi na minha vida é esse episódio aqui, ó, que é um episódio de 2012 chamado Colors. Então, se você escuta bem inglês e gosta de um produto de qualidade, escutem Radiolab, especificamente esse episódio primeiro, porque ele é maravilhoso. O Matheus fez um comentário muito importante quando a gente fala de conteúdo. Mas Emílio, por que não tem um Radiolab brasileiro? Emílio, por que a gente não produz um conteúdo desse? Emílio, a gente não produz um conteúdo desse porque a equipe do Radiolab tem dezenas de pessoas. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. A equipe do Radiolab é patrocinada por dinheiro público. O Radiolab pertence à rádio pública de Nova York, tá bom? Quem paga a conta do Radiolab é a população, para produzir o que ganhou por anos o prêmio de melhor podcast do mundo. Plot twist, hein? É público, tá? E tem muita dinheiro. É Rouanet Law, é isso mesmo, Mateusão. É a lei Rouanet americana. Nova York é comunista, exatamente isso. E aí tem jornalista. Os caras, por exemplo, tem um episódio que eles vão falar sobre alterações genéticas em organismos. E eles querem falar sobre pernilongo no Brasil. E eles mandam o jornalista para o Brasil para fazer o episódio. Paga passagem, estadia, transporte, alimentação para a pessoa vir entrevistar o pesquisador aqui no Brasil que está desenvolvendo essa tecnologia. Essa é a diferença. Tá bom? Já vai entrar na lista do Musk essa verba. Provavelmente vai. Sabe o que pode entrar na lista de patrocínio de vocês? O Blá, através do nosso Pix que está aqui do lado, ó. Se você ainda não apoiou o Blá, apoie o Blá. Apoie o Blá através do nosso Pix ou do nosso Catarse, catarse.me/blablajude.
ou através do nosso Pix que tá aqui do lado, ó. E pensa assim, ó, pô, eu quero ajudar o Blá Blá, ajuda com R$10 por mês. Paga o suco desse gordinho que vos fala. Quiser comprar um suco grande, R$15 por mês. Entra lá no seu Pix, coloca Pix recorrente, R$15 por mês, ajuda a gente pra caramba. É esse dinheirinho que eu pago o Matheus, é esse dinheirinho que a gente paga a conta de luz, a conta de água, esse dinheirinho que vocês ajudam a gente, tá? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Valeu demais por acompanhar o Blá Blá. A gente tem live toda terça e quinta, a 1h da tarde. Então, se você é novo aqui, se você está nos acompanhando hoje, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Falou, valeu e tchau. Deixe seu comentário aqui embaixo.